Agora que já temos o ecrã cheio de carinhas, podemos começar, não? Vocês mandam. Começamos? Começamos. Depois há pessoas que têm aula às 2, portanto é melhor avançarmos. Querem que eu apresente? Então, eu apresento com muito gosto. Até porque a Alina nos vai falar de como parece ser um aspecto positivo desta situação de confinamento em que vivemos, que é a possibilidade de reunir pessoas, até de continentes diferentes, para trabalharem em rede em projetos comuns. E eu espero que esta apresentação nos dê a todos boas ideias para termos iniciativas do mesmo género. E, portanto, passo logo a palavra à Alina. Partilha lá o teu ecrã. Sim, senhora. Então, bom dia a todos. Muito obrigada por este convite para falar do Word Lab. Na verdade, eu vou partilhar o ecrã. Na verdade, isto sim pode ser visto como uma consequência positiva do confinamento, mas na verdade até começou antes do confinamento. Estão a ver o meu ecrã? Alguém me pode dizer se está tudo a correr bem? Não estamos a vê-la assim. Então o que é que não correu bem? Agora sim, já estamos a ver o ecrã. Já? E agora? Estão a ver a Sim. apresentação? Pronto, Sim. ok. Então, estava eu a dizer que, na verdade, o WordLab começou antes de nós termos sequer ideia de que íamos ter este problema. E começou justamente pela dificuldade que nós tínhamos de trabalhar em conjunto, estando em locais diferentes, nomeadamente eu em Lisboa, pertencendo ao CLUL, à Faculdade de Letras, a Karina de Coimbra, de Coimbra, disparate, de Leiria, nem sempre lá, mas também nem sempre cá. E sobretudo o Rafael, que tinha acabado de sair de Lisboa depois de fazer um pós-doc comigo aqui, mas que é de São Paulo e portanto voltou à sua casa e à Unifesp. Isto foi em agosto de 2019, mais ou menos, durante as férias, que eu achei que nós poderíamos criar uma plataforma, um projeto conjunto, comum, que nos permitisse manter um contacto regular. A ideia foi caminhando, eu comecei por fazer uma página no Google Sites muito fainha e de divulgação restrita e com um protótipo, digamos, daquilo que depois veio a ser a página seguinte, que foi da autoria da Cidel, a quem nós devemos muito da nossa imagem pública e da gestão do website. Portanto, o que nós precisávamos, vindo o confinamento, vindo a pandemia, era de encontrar soluções para recolhas de dados não presenciais. As provas offline eram fáceis, essas nós até já tínhamos experiência através do Google Forms. As provas online eram mais difíceis, nós não sabíamos se era possível, se era viável, e dedicámos algum tempo, algum esforço, nomeadamente a Cidel, a encontrar soluções. A Cidel e a Karina também. A Karina primeiro com a versão do PsychoPy e do Pavlovia, mas como esse exigia pagamento e não era fácil conseguir agilizar esse pagamento, depois a Cidel encontrou uma outra solução que é gratuita. E depois, pela necessidade que nós sentíamos de manter ativos os vínculos entre investigadores e que nos levou a pensar na criação de reuniões semanais através do Zoom. Portanto, em agosto deste ano surgiu esta imagem do Word Lab, com um patrocínio financeiro
da empresa que a Karina tem, chamada Cuidar a Falar, e que paga o domínio que nós utilizamos, e todo o trabalho de divulgação através não só do site, mas também através das redes sociais, e nomeadamente do Facebook e do Instagram, onde nós não somos muito ativos, mas enfim, sempre vamos fazendo alguma divulgação daquilo que são as nossas iniciativas. O WordLab é um projeto em curso e é um projeto em desenvolvimento. Aquilo que nós queremos que ele seja é um laboratório virtual dedicado à realização de experiências sobre o processamento de palavras, quer do ponto de vista da produção, quer do ponto de vista da compreensão, e à divulgação dos resultados das experiências que nós vamos desenvolvendo. Essas são, aqui estão, digamos assim, dentro do site, a explicitação daquilo que é a nossa missão, o nosso foco, portanto, tudo ligado às palavras, ao processamento morfológico e ao acesso lexical, quer de palavras simples, quer de palavras complexas, e tendo como foco principal o português, mas não só o português europeu, e sim o português em todas as suas variedades, e nomeadamente também através do português, no que diz respeito ao português como língua segunda. Aqui tem algumas das carinhas que estão associadas ao WordLab. A coordenação é minha, da Karina, do Rafael e da Cidel. Nós estamos os 4 aqui presentes e, portanto, poderemos responder a perguntas que queiram fazer-nos especificamente. Eu faço muita questão em que esta coordenação seja partilhada por nós os 4, porque um projeto destes não vive pela iniciativa de uma única pessoa, pelo contrário, talvez haja apenas vantagem em que esta coordenação seja partilhada desta forma, por pessoas tão diferentes, com experiências de trabalho tão diferentes. Mas também porque esta plataforma, este laboratório virtual, alberga uma geometria variável de investigadores e de colaboradores, de pessoas que vão passando por aqui e que vão passando ou ficando por aqui porque querem trabalhar connosco, e porque, como este é um espaço, digamos, de liberdade, não há necessidade de criar vínculos precisos, vínculos formalizados, há apenas a necessidade de encontrar projetos de trabalho conjuntos e que nos interessem a todos, ou em particular a algum de nós. Uma das iniciativas que nós tomamos foi a de fazer sessões semanais mais públicas, não apenas as nossas reuniões de coordenação, mas também a apresentação de trabalhos, e, portanto, em julho deste ano, começámos a fazer as WordLab Sessions. Estas sessões de trabalho são bastante informais, têm muito a ver com experiências de trabalho, com projetos de trabalho que nós temos em curso, e vão sendo pretextos para nós nos encontrarmos e discutirmos os trabalhos que estamos a fazer. Tem sido um esforço bastante grande, porque a pandemia também trouxe esta mesma ideia a muita gente, e, portanto, há muitas iniciativas deste tipo, muitas solicitações, há muito trabalho que tem que ser feito online, com a diferença de que nós, neste momento, com muito menos deslocações, com muito menos distrações, trabalhamos muito mais, e, portanto, nem sempre é fácil manter um público constante nestas sessões. Mas mesmo assim eu acho que elas têm corrido muito bem. Nós já fizemos, neste momento, que estamos a 4 de dezembro, já fizemos 19, faltam 2 para chegarmos ao final do ano. A próxima, que não vai ser da Karina, porque a Karina, entretanto, tem questões pessoais na próxima semana e, portanto, vai ser a Cidel a fazer esta sessão,
e eu que vou fechar as sessões deste ano com um balanço daquilo que são as nossas atividades. E a nossa programação para 2021 altera um bocadinho aquilo que tivemos a fazer agora, porque não vamos conseguir fazer uma sessão por semana, é uma loucura manter este ritmo de atividade, mas vamos fazer uma sessão por mês. Ainda não estão definidas, o calendário em princípio é o de vamos utilizar a segunda quarta-feira de cada mês para as nossas sessões, às 2h30, porque essa é a hora a que nós conseguimos mais ou menos compatibilizar os horários do Brasil, de Portugal e do Japão, onde nós temos uma colaboradora ainda muito novinha, mas portanto temos uma variação de horas do dia nas pessoas que trabalham connosco tão grande que esta parece-nos ser a hora melhor para conseguir compatibilizar essas diferenças. Depois vamos fazer um workshop sobre questões metodológicas que nasceu de uma das sessões que foi feita por colegas de João Pessoa. E portanto vamos trazer para cima da mesa alguns dos temas que nos têm vindo a preocupar e que nós queremos debater de uma forma talvez um bocadinho mais prolongada do que o do espaço de uma sessão, e um workshop sobre escrita académica em inglês, numa data que também não está definida, mas que será no segundo semestre do próximo ano, porque esse é um domínio em que a CIDEL se está a especializar e que é certamente muito útil para todos nós, porque todos nós temos de escrever em inglês com muita frequência. E em inglês neste registro, não é, académico. Bom, esta foi assim a apresentação inicial. Aquilo que eu vou fazer daqui para a frente é falar um bocadinho dos projetos que nós temos em curso. Digamos que há 4 linhas, eu posso mostrar-vos este slide e o próximo para vos mostrar que são 4 as linhas de investigação a que nós temos vindo a dar mais atenção. A primeira tem a ver com questões de desenho experimental e com aquilo que nós achamos que podem ser boas práticas na elaboração de desenho experimental, no que diz respeito a questões que têm a ver, sobretudo, com o ponto de vista da linguística e depois daquilo de que nós precisamos para chegar a resultados que nos pareçam ser fiáveis. Então, nós temos muita atenção dada já à constituição dos corpora de análise. Eu vou desenvolver isto um pouquinho mais à frente, aqui estão só os tópicos, portanto talvez não valha a pena lê-los. Depois, a avaliação do software para a realização de testes à distância, nomeadamente do SciToolKit, e a avaliação de procedimentos de análise estatística, porque este é sempre um ponto que nos coloca que nos dá muita insegurança, porque nós não temos formação específica para trabalhar em análise estatística, mas precisamos absolutamente de ter critérios que sejam fiáveis, de novo. É sempre a fiabilidade dos resultados que está em jogo com investigação experimental. Depois temos estas 3 linhas que têm a ver com estruturas morfológicas específicas e são estas 3 linhas porque há questões aqui que fazem parte de uma preocupação comum. Portanto, temos por um lado os diminutivos, por outro lado aquilo que eu chamei palavras muito complexas e por outro os blends. Em todos estes domínios, aquilo que podemos pensar que há como denominador comum é o facto de haver questões que são intrinsecamente morfológicas. Na verdade, quando nós estamos a trabalhar sobre processamento linguístico, e queremos dar atenção aos aspectos morfológicos do processamento linguístico, uma das preocupações iniciais consiste em saber aquilo que é estritamente morfológico no processamento linguístico. Então nós vamos à procura de palavras
que tem uma estrutura morfológica complexa, tem aliás uma estrutura complexa não só do ponto de vista morfológico, como no caso dos blends, mas que nos dão alguma garantia de que aquilo de que nós estamos a tratar tem um estatuto, tem uma natureza morfológica por essência, embora naturalmente sempre associada a questões de natureza semântica e a questões de natureza fonológica, mas há uma componente morfológica óbvia. Então, no domínio dos diminutivos, nós temos um trabalho feito sobre o estatuto dos avaliativos e dos avaliativos. Temos um trabalho que não foi feito ainda no âmbito do WordLab, mas que se cruza com ele, que é o da compreensão dos avaliativos no português de Benguela. Depois temos um trabalho sobre compreensão de palavras formadas por 4 ou mais afixos, este já desenvolvido em plena pandemia e, portanto, com todos os problemas, e logo no início, não é? Portanto, o problema da recolha de dados aqui foi sentido de forma muito pesada, digamos assim. E depois um trabalho que já tem alguma duração sobre blends, nomeadamente sobre a compreensão dos blends, portanto foram feitas 2 experiências sobre a compreensão dos blends e sobre decisão lexical. Na verdade, eu pensei que não tinha tempo de falar de tudo isto e, portanto, vou basicamente falar só sobre as questões de constituição de córpora e depois as questões dos diminutivos. Se por acaso sobrasse tempo, então nós poderíamos trazer para a discussão ainda os trabalhos sobre as palavras muito complexas e sobre os blends. Se não, depois deixamos para outra altura. Bom, então, a Karina e eu, nós fizemos um trabalho em 2018 que pretendia analisar aquilo que são dados apresentados como incontornáveis na constituição de um corpus, que é a consideração, por um lado, da dimensão das palavras e, por outro lado, da frequência dessas palavras. E isto porque, na minha cabeça, nenhum nem outro destes fatores são absolutamente essenciais quando nós queremos tratar dos aspectos morfológicos do processamento. Mas eu precisava ter dados objetivos para, enfim, discutir se são ou não. E, para isso, nós constituímos um corpus de derivados em são que continha inicialmente mais palavras do que estas que aqui estão consideradas, mas que foi reduzido de modo a tornar os grupos um pouquinho mais equilibrados. Portanto, nós quisemos integrar 20 palavras de 2 sílabas, ou melhor, 20 palavras derivadas de verbos de 2 sílabas, 20 derivadas de 3, etc., por aí fora, até chegar a 16 derivadas de verbos de 6 sílabas, porque há poucos. E como há poucos, nós não podemos aumentar esse valor. Também porque os derivados em são que nós aqui temos dentro deste corpus são formas composicionais, são formas que têm uma interpretação canónica, como o ato ou o resultado do ato daquilo que o verbo descreve. A seguir, nós procuramos equilibrar estas palavras em termos de frequência e, portanto, fizemos uma análise dos valores de frequência que vêm do CRPC e uma distinção em 2 patamares, porque, como sabem, os valores de frequência são muito amplos e, portanto, nós precisamos de encontrar uma forma de os operacionalizar. E primeiro estabelecemos 3 patamares, um patamar que é até 100 tokens, um patamar entre 100 ou 101 e 1000 e depois um patamar acima de 1000, mas esses 2 patamares mais baixos
não tinham palavras suficientes para permitir testá-los de forma eficaz. Portanto, nós acabámos por ficar com 5 itens de 2 sílabas com baixa frequência, 15 com alta, etc. São os valores que aí têm à frente. Não é o ideal, nós gostaríamos de ter grupos mais equilibrados, mas não é fácil conseguir esse equilíbrio e provavelmente, como nós temos que replicar esta experiência com outro tipo de palavras, da próxima vez nós iremos fazer esse equilíbrio entre estes grupos de forma mais eficaz. Mas também não é fácil encontrar derivados em são provenientes de verbos de 2 sílabas que sejam pouco frequentes. E, portanto, se calhar há casos em que nós não conseguimos mesmo contornar esta dificuldade. Bom, nesse trabalho nós fizemos várias correlações. Aqui começámos com uma correlação entre os valores de frequência dos verbos base e os valores de frequência dos derivados. Isto porque nós partíamos do princípio de que as bases de derivação tinham sempre valores de frequência mais baixos do que os derivados e depois chegámos à conclusão de que afinal não é bem assim e de que afinal encontramos todas as possibilidades de variação na relação entre a frequência de uns e outros. E, portanto, isto é para as 2 sílabas, para as 3 sílabas, para as 4 sílabas, para as 5 sílabas, e não pus aqui a das 6 porque achei que já não valia a pena, e porque é aquele grupo que está um bocadinho coxo, só com 16 palavras. E apenas repete aquilo que os outros nos mostram, não é? Claro que se pode objetar que nós poderíamos encontrar mais palavras, se considerássemos mais palavras, talvez tivéssemos outros resultados, mas não queremos, porque aquilo que nós procurámos fazer foi justamente encontrar casos representativos e, portanto, aquilo que aqui está é uma amostra daquilo que se passa neste domínio. Aquilo que nós não fizemos, e eu considero que é necessário fazer, é uma correlação entre o número de sílabas e o grau de complexidade das palavras, porque é evidente, mas nós nunca tínhamos pensado nisso, que as palavras com uma dimensão mais pequena não são complexas, não são palavras complexas, são palavras simples. E as palavras mais compridas são necessariamente complexas. Portanto, o critério de dimensão das palavras, no que diz respeito ao processamento linguístico do ponto de vista morfológico, parece não ser muito relevante. Há, no entanto, aqui algumas questões que nos fazem pensar que se calhar também vale a pena ter em consideração a dimensão, porque esta tabela aqui o que nos mostra é a correlação entre os valores médios de frequência e o número de sílabas, de novo, nas palavras que nós consideramos, não é? Naquela amostra de 20. Talvez estes dados se alterassem um pouquinho se nós considerássemos um universo mais alargado de formas. Mas eles já são interessantes porque nos mostram uma coisa que de alguma forma nos surpreendeu, que é a centralidade das palavras de 3 sílabas. Na verdade, o que nós temos aqui são derivados de palavras de 3 sílabas, não é? Portanto, não, desculpem, temos aqui as duas coisas. Temos os verbos à esquerda e temos os derivados à direita, e a primeira observação é de que a correlação parece... não a correlação entre uns e outros, mas a correlação entre os grupos de sílabas é idêntica, quer nos verbos base, quer nos derivados, e nos dois casos nos mostra que a frequência é mais alta nos grupos de 3 sílabas, portanto, nos verbos de 3 sílabas e nos derivados de verbos de 3 sílabas. É próxima a essa, ou pelo menos próxima nos derivados, um bocadinho mais distante nos verbos, a dos verbos de 2 sílabas e derivados dos verbos de 2 sílabas. Daí para a frente a frequência começa a baixar. Nos derivados em são temos um resultado dissonante no grupo das 6 sílabas,
dos derivados de verbos de 6 sílabas, mas isso tem a ver basicamente com fenómenos relacionados com certos itens lexicais. Portanto, não podemos considerá-los da mesma maneira. Então, esta questão é uma questão interessante porque nos indica que talvez a análise menos marcada, digamos assim, de formas complexas, seja aquela que diz respeito às palavras de 2 e de 3 sílabas, dos derivados de bases de 2 e de 3 sílabas. O resto já é outra questão, e é outra questão muito interessante, mas não se podem misturar estes dados. Ou não podemos desenvolver trabalho sobre todos estes grupos da mesma maneira. Depois, pensando que a dimensão e a frequência são dados que nos colocam problemas, e eu não falei sobre isso, porque estes dados em são não nos colocam essa questão, mas os trabalhos desenvolvidos sobre palavras com 4 afixos, por exemplo, ou sobre blends, ou sobre avaliativos, mostram-nos que os valores de frequência são muito pouco relevantes, porque nenhuma destas palavras é frequente. Pelo contrário, muitas delas não têm sequer registro nos corpora que nós podemos considerar. Há atestações avulsas que até é possível encontrar nos browsers, no Google, etc., mas valores de frequência não, porque as palavras são usadas em poucas circunstâncias. E isso não é para nós um problema, porque aquilo que nós queremos saber é como é que os falantes processam essas palavras. Sei lá, no caso de palavras de 4 sílabas, por exemplo, o que é que a generalidade dos falantes faz quando tem pela frente uma palavra como irrealizabilidade, por exemplo, ou irrealizabilidadezinha. Bom, o que é que ele processa de toda esta complexidade morfológica? Bom, portanto, pensando que nós não temos dados muito interessantes trazidos pelos registros de frequência ou trazidos pela dimensão das palavras, fomos à procura de outra forma de as controlar. Não é? Nós queremos controlar os dados, mas queremos controlar de outra forma. E aquilo que pareceu evidente era a necessidade de saber se os falantes conhecem ou não conhecem as palavras que estão a ser testadas e, portanto, se existe alguma relação entre os resultados das experiências que nós estamos a desenvolver e o conhecimento que os falantes têm das palavras que estão a ser testadas. Para isso, começámos por fazer uma tarefa de produção offline em que pedíamos às pessoas que nos dissessem se um determinado derivado em são significa ou não o ato de, e aquilo que estivesse no verbo base. Portanto, continuação significa o ato de continuar. Bom, talvez esta não tenha sido a formulação ideal, mas foi aquela que nós achámos que na altura nos permitia testar se as pessoas achavam que se os informantes achavam que aquele derivado era um derivado composicional em são. E havia 3 possibilidades. Os informantes podiam responder que sim, podiam responder que não ou podiam responder não sei. Quando respondiam que sim, pedia-se-lhes que escrevessem uma frase onde surgisse o verbo base para nós podermos controlar se as pessoas conheciam de facto a base, o significado da base, e portanto, se eu dizer-nos que o derivado significava o ato de aquilo que estivesse na base, não estavam apenas a responder à sorte, mas respondiam em função do conhecimento que tinham do verbo. Depois, quando respondiam que não, nós pedíamos-lhes que escrevessem uma frase onde surgisse o derivado, para controlar se aquela resposta não era uma resposta que nos dizia que aqueles informantes achavam que aquela palavra estava lexicalizada, ou se eles não conheciam a palavra pura e simplesmente. E em relação à resposta não sei, pedíamos que nos dissessem qual era o significado do verbo,
portanto, se conheciam o significado do verbo, o que nos permitia controlar se o conhecimento da base e se esses informantes conheciam a base, embora não conhecessem o derivado, ou se não conheciam nem a base nem o derivado. Esta experiência produziu muitos resultados e, como não é um teste com resultados quantitativos, a análise é uma análise demorada e complexa, é uma análise qualitativa. Aquilo que nós fizemos foi produzir, portanto, verificar as respostas, as frases, ver se elas estavam adequadas ou não estavam adequadas, quantificar esses dados e, a partir dessa quantificação, chegar a esta classificação das palavras de tripartida, portanto, com 3 graus, em que as palavras que tinham obtido um grau de conhecimento bom eram aquelas que tinham produzido respostas certas por mais de 90% dos informantes, conhecimento médio entre 70 e 90 e um conhecimento baixo abaixo de 70. Este gráfico mostra-nos a correlação entre a dimensão e o conhecimento das palavras. O que é óbvio neste desenho do gráfico é que o que se passa nos vários grupos de sílabas é relativamente idêntico, ou seja, em todos os grupos nós temos palavras que são pouco conhecidas, palavras que são medianamente conhecidas e palavras que são muito conhecidas, que são, aliás, as mais numerosas. Estes outros gráficos que resultam de uma sobreposição dos valores sobre conhecimento com os valores de frequência mostram-nos, de novo em cada grupo de sílabas, essa correlação entre a frequência e o conhecimento, mas agora com a indicação de quais são os resultados item a item. E, portanto, nestes gráficos nós podemos ver que há palavras como, por exemplo, dotação, que são relativamente frequentes e que, não tenho aqui o valor exato, mas que são relativamente frequentes e que têm um conhecimento muito baixo. Palavras muito frequentes e muito conhecidas como formação, mas também palavras pouco frequentes e muito conhecidas como traição. Bom, isto vai repetir-se em todos os grupos de sílabas e isto mostra-nos que os valores de frequência são uma coisa, dão-nos uma medida, o valor de conhecimento das palavras dá-nos outra medida. Então, o que nós precisamos de fazer a seguir é comparar os resultados do conhecimento das palavras com os resultados de um teste de decisão lexical de tempo de reação, tempo médio de reação, para tentar perceber se este novo parâmetro de controle dos dados lexicais tem algum interesse ou não. Bom, e aquilo que nós encontramos foi que as palavras que têm um conhecimento abaixo de 80% têm um valor de processamento médio de tempo de reação mais alto e as palavras que têm um conhecimento acima de 80% têm um valor de tempo de reação mais baixo, o que parece fazer todo o sentido. Claro que nós precisamos de replicar estes testes com outros dados e temos até já provas preparadas para fazer, mas como um teste inicial, eu acho que tem aqui contida uma boa demonstração da sua virtualidade. Neste outro gráfico, aquilo que nós temos é uma relação entre a frequência, o conhecimento
e o tempo de reação, portanto cruzamos os 3 valores, e aquilo que nós vemos é que o tempo de reação das palavras melhor conhecidas, portanto com mais de 80% de acertos, é relativamente estável. Não há contrastes grandes entre as palavras pouco frequentes e muito frequentes, não é? As pouco frequentes são as laranjas, as mais frequentes são as amarelas, e os valores de tempo de reação são próximos, e que a mesma coisa não acontece nas palavras que têm um conhecimento abaixo de 80%, ou seja, aqui temos tempo de reação mais alto para as palavras menos frequentes e um tempo de reação mais baixo para as palavras mais frequentes, embora ainda haja uma diferença entre os valores das palavras mais frequentes e menos conhecidas para os valores das palavras menos e mais frequentes e mais conhecidas. As chavetas mostram que as palavras de baixa frequência e baixo conhecimento ou menor conhecimento contrastam com todas as outras, contrastam com as palavras muito frequentes, mal conhecidas, mas também contrastam com as palavras bem conhecidas, sejam elas frequentes não, desculpem, as palavras pouco frequentes contrastam com as muito frequentes abaixo dos 80% e com as muito frequentes, as pouco frequentes acima dos 80%, e depois temos o mesmo contraste entre as palavras muito frequentes nos 2 grupos de conhecimento. Este processo de avaliação do conhecimento das palavras é complexo, como eu vos disse, aquele teste de conhecimento exige muito trabalho de análise e, portanto, pensar que ele pode ser um pré-teste para todos os outros testes é um bocadinho irrealista. Aquilo que nós poderemos eventualmente é ter valores de referência, valores standard para cada tipo de derivacional, por exemplo, e depois utilizá-los, portanto fazer o trabalho uma vez e não sempre. Mas nós gostaríamos de ter um processo mais ágil de medição do conhecimento das palavras, e aí começámos a pensar em fazer testes de associação de palavras. O corpus é basicamente o mesmo corpus inicial, não é? O corpus em são das 152 palavras. Neste caso, utilizámos como informantes 22 jovens adultos falantes de português europeu e a metodologia passou por um inquérito em Google Forms, mas ainda com resposta presencial e simultânea em dispositivos individuais, porque foi feito ainda na faculdade. Os resultados obtidos foram analisados a partir desta grelha de análise. Nós classificámos as respostas como sendo respostas estritamente semânticas ou como respostas que estabelecem uma relação morfossemântica, uma relação sintagmática ou outras relações que nós não subdividimos, e ainda respostas inválidas ou ausentes. As respostas semânticas ocorrem quando nós temos, por exemplo, para um verbo como acusar, a resposta culpar. Depois, uma relação morfossemântica quando temos a resposta ligação para um verbo como ligar. Ou a resposta aceitar para aceitação. Ou a resposta admirável para admiração. Portanto, respostas em que há uma partilha do radical do estímulo. Depois, respostas sintagmáticas são aquelas, nós tínhamos muitos dados, eram verbos, portanto, respostas sintagmáticas são aquelas em que existe uma relação de complementação com o estímulo, por exemplo, telemóvel para ligar, telemóvel pode ser um objeto direto de ligar, não é? Depois, nas outras relações, encontramos semelhanças fonéticas, por exemplo, o verbo polir para o estímulo polinizar, e a seguir as que não contam. Os resultados mostram-nos que este talvez seja um teste de fácil utilização e bastante elucidativo. Na verdade, as respostas, digamos, gramaticais, portanto, tanto as semânticas, quanto as morfossemânticas, quanto as sintagmáticas,
cobrem a grande maioria das respostas. O que fica de fora, como vêem nas últimas duas colunas, tanto para nomes como para verbos e com percentagens muito próximas, são apenas próximo de 6% das respostas. O resto são respostas válidas deste ponto de vista, portanto, ou estabelecem uma relação semântica, ou estabelecem uma relação morfossemântica, ou uma relação sintagmática, mas que faz sentido e que, portanto, prova que os informantes conhecem aquelas palavras. Estas respostas mostram-nos que, ou este gráfico mostra-nos que as respostas de natureza semântica são as mais numerosas, elas chegam próximo dos 50%, 40% nos nomes. Depois temos, em segundo lugar, as respostas morfossemânticas e, por último, as sintagmáticas. A importância que as respostas morfossemânticas assumem neste quadro fez-nos pensar que se calhar estamos aqui perante algum fenómeno adicional, digamos assim. E aquilo que nós fomos ver foi se existiam diferenças entre tipos morfológicos de palavras, portanto, fomos decompor aqueles dados iniciais em palavras simples e palavras complexas, sendo que nós não tínhamos verbos complexos neste conjunto de dados, mas tínhamos nomes, desculpem, não tínhamos, tínhamos verbos simples e verbos complexos, mas não tínhamos nomes simples, eram todos derivados, obviamente. E aquilo que nós vemos é que a resposta morfossemântica é muito incentivada, digamos assim, por formas complexas, quer elas sejam nomes, quer elas sejam verbos. Portanto, quando nós temos um nome em são, não é? Uma das respostas mais fáceis de dar é a base da qual a palavra deriva. E, portanto, quando há respostas, quando há estímulos complexos, do ponto de vista morfológico, a ativação morfológica parece ser o caminho, um dos caminhos preferidos para estabelecer esta associação. Deixemos isso de parte, porque aquilo que nos interessava aqui era testar se os testes de associação de palavras nos permitem aferir o conhecimento das palavras e deixemos essa parte do processamento morfológico das palavras complexas visível através de testes de associação para outra altura. Outras questões que nos preocupam no que diz respeito à constituição dos corpora de análise é a da escolha dos distratores. Primeiro, um dos problemas básicos é o do rácio entre estímulos e distratores. O número de estímulos que é apresentado a cada informante não é ilimitado, pelo contrário, ele é restrito. Quando nós aumentamos o número de estímulos, aumentamos também a taxa de existência às respostas, ao número de respostas, e, portanto, precisamos de manter um número relativamente reduzido. Portanto, calcular um rácio entre estímulos e distratores nestas provas que já têm este condicionamento reduz muito o número de formas que nós vamos poder testar e, portanto, isto é um problema que nós continuamos a discutir e para o qual não temos uma solução. Mas há outros problemas com os distratores. Por exemplo, os distratores podem ser palavras possíveis, sei lá, palavras como morrível, não é? Derivado em vel do verbo morrer. Por acaso isto não é um bom exemplo, porque ela nem sequer é uma palavra possível, é uma palavra impossível, é uma palavra mal formada. Mas há outros, como por exemplo, escrevível, que pode ser uma palavra possível. É um verbo transitivo direto, portanto, em princípio, permitiria formar adjetivos em vel. Portanto, precisamos de saber se a utilização destas formas é uma utilização que nos traz benefícios na constituição destes corpora. Mas há um outro problema. Imaginem que nós estamos a construir um corpus de adjetivos em vel
há um outro problema que é o de todos os estímulos, imaginem que usando palavras possíveis, todos os estímulos conterem o sufixo vel e, portanto, isso acabar por trazer informação que não é aquela que nós gostaríamos que os informantes recebessem durante o teste. E, portanto, uma eventual possibilidade de haver aqui um efeito de priming interno constituído pelo próprio grupo de estímulos. Aquilo que nós temos optado por fazer ultimamente é de utilizar distratores que são palavras de outras línguas, como por exemplo o finlandês ou o húngaro, por sugestão bastante do Rafael, que está aqui também presente nesta sessão, e que parece contornar alguns dos problemas que nós tínhamos. Eu não falei aqui das não palavras ou das manipulações de sons com que eu não simpatizo muito, porque não me parece que introduzir aqui formas formas que não são reconhecíveis como palavras possíveis do ponto de vista fonológico ou fonotático, se quiserem, não sei se traz muitos benefícios para o tipo de tarefa que nós estamos a querer fazer. Mas confesso que esta é uma área em que eu me sinto muito pouco segura. E, portanto, gostaria muito de fazer algum trabalho experimental para testar o papel dos distratores e para ter respostas um bocadinho mais sólidas a estas perguntas. Podemos passar à frente e passar sobretudo para o próximo ponto, que é o da avaliação do software. Desculpem. Aquilo que nós resolvemos fazer foi testar o SciToolKit com um corpus de análise, de novo um corpus em são. Desculpem, vou por aqui um bocadinho de spray. Para tentar perceber se os tempos de reação que nós obtemos, portanto, o teste que foi feito foi um teste de decisão lexical, se os tempos de reação que nós obtemos são fiáveis ou não. Há um trabalho anterior que foi feito em relação ao SciToolKit e de comparação com o CyclePy, não, com o ePrime, que nos diz que sim, mas nós queríamos ter respostas nós próprios. Então, a CIDEL fez a programação do teste de decisão lexical e integrou esse teste no inquérito com informações sociométricas sobre os informantes, tendo desenvolvido dois testes, um teste de treino e depois o teste propriamente dito. E as conclusões são as de que o SciToolKit é viável para a coleta de dados, mas que o processo de aprendizagem da programação é exigente. Ela passou uma boa parte deste último verão a conhecer o SciToolKit, que há limitações relacionadas com o browser, que a interface com o utilizador é pouco apelativa e nós sabemos como estas questões que são aparentemente secundárias são importantes quando nós estamos a tentar obter respostas à distância, que as condições de participação não podem ser controladas e que há uma maior percentagem de desistência dos participantes ou uma eventual maior desistência dos participantes na realização destes testes. Portanto, a fiabilidade não parece ser um problema, mas é necessário replicar esta experiência depois com um software tradicionalmente utilizado para nós podermos comparar os resultados. Em relação às questões de análise estatística, bom, aquilo que nós temos discutido basicamente é as questões sobre as limpezas de dados, sobre o que são outliers em testes de avaliação de comportamento linguístico e que exclusões devem ser feitas.
E ainda sobre a escolha do software de análise estatística, o SPSS é aquele que a Karina costumava utilizar, a Cidel aprendeu a utilizar o R, e portanto tudo isto são questões que estão a ser discutidas e não comigo, eu sou a espectadora atenta e discuto aquilo que me parecem ser questões relevantes do meu ponto de vista, mas devo dizer-vos que eu não posso dar grande contributo nestes domínios, porque não são aqueles que eu conheço melhor. Passamos agora para os avaliativos. Os avaliativos no português têm o grande fator de atração de serem um domínio do uso da língua que é muito pouco controlado pelo processo formal de aprendizagem, portanto, pela escolarização, basicamente. Nós todos usamos avaliativos, uns usam mais do que outros, mas usamos-los nunca tendo sido ensinados a fazê-lo. Nós usamos-lo de acordo com aquilo que é o nosso conhecimento da gramática morfológica e fazemos-lo normalmente de uma forma bastante sofisticada, sem essa intervenção formal. Não é? Aquilo que nos ensinam nas escolas são os casos lexicalizados, não é? Sei lá, que o superlativo de doce é dulcíssimo, por exemplo. E não é isso que aqui nos interessa fazer, porque aí estamos a falar de um uso muito lexicalizado deste processo e não aquele que nos interessa aqui, que é o uso gramatical. O outro fator de atração no domínio dos avaliativos é o facto de haver dois processos. E havendo dois processos que servem para a mesma coisa e que às vezes estão em distribuição equivalente, nós temos um caso em que os fatores de natureza morfológica são preponderantes. Não há aqui nada de semântico, embora se possa pensar que há questões de natureza fonológica. Mas é isso que nós queremos tentar elucidar, não é? O que é que está por trás da escolha de uns e de outros. Portanto, se há casos em que a distribuição é mais ou menos equivalente, também há casos em que a distribuição é mais ou menos exclusiva, mutuamente exclusiva, e muitos casos em que há uma preferência por um dos processos em detrimento do outro, e até com variação dialetal ou varietal, se a gente pensar na variação entre o português europeu e o português do Brasil, e portanto muitas questões que têm a ver com esta alternância morfológica que nós queremos observar. Então, em 2010 eu fiz com os alunos de mestrado um teste de produção offline, de lápis e papel, sobre sobre produção de avaliativos, de diminutivos mais especificamente, e as palavras eram integradas em frases e era pedido aos informantes que preenchessem os espaços em branco com o diminutivo da palavra que era dada entre parênteses à frente. E as conclusões foram as de que há uma preferência generalizada pela sufixação Z avaliativa, portanto em zinho ou em zinha, excepto quando a base é uma palavra curta e familiar, e portanto livro tem como diminutivo preferencial livrinho, embora possa haver outras respostas, ela não é unânime, mas numa palavra como telefonema, a resposta preferencial é telefonemazinho. E com formas atemáticas só há formas em zinho, portanto nós temos como resposta unânime cafezinho e não a forma cafeinho, ou nenhuma ocorrência da forma cafeinho. O teste que nós fizemos usando o site Toolkit, foi este o teste. Eu há pouco disse que era com o são, mas não é com os avaliativos, já fiz a confusão. Inclui 54 itens, 48 são avaliativos e 6 são distratores, a apresentação é aleatória, o estímulo foi apresentado durante 10.000 milissegundos, há um ponto de fixação
e há um pequeno teste prévio para treino. Os participantes foram 28 adultos sem patologias conhecidas, falantes nativos do português europeu, 8 de sexo masculino e 20 de sexo feminino, e com uma média de idades de 34,46 e um desvio de 17,75. Este corpus inclui nomes avaliativos formados a partir de femininos plurais de 3 sílabas, portanto todas as palavras têm 5 sílabas, bolachinha, 4 sílabas, 4 sílabas, bolachazinha, e as avaliativas têm 5. E distribuídas pelas classes temáticas que aqui estão neste slide. Portanto, temos 6 derivadas de palavras de tema em A, 6 derivadas de palavras de tema em E, 6 derivadas de palavras de tema 0 e 6 atemáticas. E aquilo que os informantes tinham de fazer era ler estas palavras e responder à tarefa de decisão lexical. Os distratores são nomes do finlandês aos quais é associado o sufixo inho ou zinho. Os resultados deram-nos 48 respostas registadas, mas só 25 são completas, o que dá um total de 1344 tempos de reação, excluindo já os distratores. Na limpeza de dados excluímos aqueles que têm uma resposta em menos de 250 milissegundos, assumindo que essa resposta é nula e é aleatória, não nos interessava observar, não é possível ter uma resposta em tão pouco tempo. E, portanto, tivemos 1276 tempos de reação analisados. A análise foi feita em R pela CIDEL. Este gráfico mostra-nos os valores de aceitabilidade globais por classe temática e, portanto, mostra-nos aqui a relevância da classe temática, porque as respostas para a classe de tema em A são muito superiores no caso de sim para inho e de sim para zinho do que no caso de não para inho ou para zinho. A mesma coisa aproximadamente se mantém, embora com valores invertidos para inho e zinho na classe de tema em E. Nas palavras de tema 0, os valores aproximam-se todos muito e estão ali todos muito centralizados. E depois nas palavras, nos estímulos de classe atemática, de palavras atemáticas, os valores invertem-se completamente. E, portanto, nós passamos a ter a rejeição a rejeição, agora não estou a conseguir ler esta coisa, é a rejeição daquilo que é óbvio, que é dos inhos para as atemáticas e a aceitação dos zinhos. Quanto aos valores de tempo de reação médio, nós temos aqui algumas diferenças entre as várias classes temáticas, tema A, tema E, tema 0 e atemáticas, mas estes valores precisam de ser analisados, distinguindo aquilo que são as respostas sim, as respostas não, portanto, aquilo que são as formas que os falantes preferem e as formas que os falantes rejeitam. E se nós fizermos essa desagregação, certamente estes valores, que aqui são relativamente próximos, vão alterar-se muito mais, mas isso não foi ainda feito. Então, as conclusões deste trabalho são as de que, conclusões e os problemas deste trabalho, são as de que este corpus de análise é muito restrito, nós precisamos de alargar a nomes
femininos, singular, com outros números de sílabas, uma vez que a dimensão provavelmente também é um fator relevante aqui, e a masculinos. O número de participantes era muito pequeno. Os tempos de reação para já mostram que a classe temática é relevante para a escolha do sufixo e mostram que existe uma preferência pela sufixação Z avaliativa, que pode estar relacionada com o facto destas palavras serem primadas pela própria base, ou seja, em alfacezinhas nós temos lá a palavra toda, em alfacinhas só temos o radical e esse pode ser o fator que faz com que haja uma decisão mais rápida. O outro trabalho sobre o qual eu falei relacionado com os avaliativos é o trabalho feito pelo Monteiro Severino Vidal na sua tese de mestrado. Aqui o objetivo era avaliar o reconhecimento auditivo de palavras do português prefixadas por K, que é um diminutivo proveniente do umbundo, ou prefixadas por Chi, que é um aumentativo proveniente do umbundo. O Monteiro realizou 2 testes, um teste de tarefa de produção offline de completamento semântico e um teste de priming com decisão lexical e aplicou-os a 2 grupos de informantes formados por 225 crianças a frequentar a 6ª classe, com a idade média de 11,76 e 225 estudantes universitários com a idade média de 24,83. As palavras eram estas, que aqui veem, os estímulos foram gravados e, portanto, a apresentação foi oral e os resultados mostram-nos que há contrastes entre os valores dos diminutivos e dos aumentativos e que há contrastes entre crianças e adultos. Para encurtar esta história, o que nós percebemos é que a formação de diminutivos é um processo morfológico ativo, quer com o sufixo do português, quer com o prefixo proveniente do umbundo, tanto para as crianças como para os adultos, enquanto que os avaliativos com o prefixo proveniente do umbundo parece não ser um processo disponível para as crianças que não respondem em 37%, a resposta mais frequente é a não resposta, em 37,8% dos casos, mas tanto em crianças como em adultos há respostas mais baixas nos avaliativos. Por outro lado, nos diminutivos, tanto em inho como em cá, há respostas mais altas nas crianças do que nos adultos, o que parece indicar que a incorporação daquele prefixo de proveniência, com proveniência do umbundo, está mais consolidado nas crianças do que nos adultos, que tendem a reagir de uma forma mais controlada pelo ensino do português, não é? E, portanto, a rejeitar essas formas. Ou pelo menos a reagir mal a elas. Depois, em relação aos resultados da tarefa de priming e decisão lexical, nós também podemos concluir que as percentagens relativas ao acerto na decisão lexical vão ao encontro dos resultados obtidos na prova offline. Portanto, o anterior era o da prova offline, agora é o da prova de priming e decisão lexical, e estes resultados parecem estar completamente em linha com aqueles que nós tínhamos obtido na prova offline. E este é ainda, eu estou a olhar aqui para o relógio, estou a ver que são 13h38. Está bem, o tempo está bom. E, portanto, quando nós comparamos os valores deste último teste de priming e decisão lexical, tanto nas crianças como nos adultos, nós percebemos que, contrariamente àquilo que é habitual, os valores de tempo de reação das crianças são inferiores aos tempos dos adultos,
o que de novo vai ao encontro de uma maior estabilidade da variedade do português angolano nas crianças do que nos adultos, portanto, da incorporação destes afixos ser menos, ter uma reação menos estranha nas crianças do que nos adultos, e também mostram que o KX, que é o diminutivo prefixado, está muitíssimo mais consolidado nas crianças do que nos adultos e que, portanto, nós temos valores aqui na coluna a cinzento, valores muito inferiores nas crianças do que nos adultos. Bom, estes trabalhos estão quase todos ou foram quase todos apresentados desde agosto de 2019. Temos aqui uma lista das várias apresentações que nós fizemos, foram 7 desde agosto do ano passado. As apresentações futuras que vão continuar a divulgar estes resultados também já estão aqui em alguns casos anunciadas, temos aqui 5 anunciadas e algumas delas estão também já publicadas, 4 publicações desde agosto. E assim concluo. Se agora quiserem, eu posso falar um pouquinho dos outros resultados, das outras provas. Se não quiserem continuar a ouvir resultados, então podemos discutir agora um pouquinho aquilo que eu apresentei, comigo ou com os outros intervenientes, as outras pessoas do WordLab que aqui estão presentes. Fico à espera que me digam o que é que querem. Esperança, queres tu dizer-me? Espera que estava sem som. Sim. Pois, não sei, se tiverem perguntas, eu acho que é interessante as perguntas. A Ana Lúcia tem uma pergunta. É só uma. Em relação àquela experiência com os avaliativos, um dos exemplos de item que foi utilizado é o contraste entre alfacinha e alfacezinha. E é aquilo que eu me pergunto é se, sabendo que alfacinha é uma palavra, portanto, o próprio diminutivo está lexicalizado com um determinado significado, não é? Designando lisboetas, por exemplo, e até aparece muito naqueles autocarros que são os alfacinhas. Se nesse caso não há uma preferência dos falantes por alfacezinha, nesse caso, para designar, quando se trata mesmo de usar produtivamente o diminutivo com a palavra alface, não é? Designando o legume. Eu não me lembro agora de qual é o resultado das duas formas. Não sei se a Cibele se lembra, mas talvez não. A alfacezinha tem mais... é preferida. Tem menos. Tempo de reação é menos, sim. Pronto. Tem quê? Não, tem menos. Menos tempo de reação? Não, preferência. Preferência, alfacezinha. Tempo de reação não me lembro também. Eu não me lembro, porque os valores de item a item são difíceis de decorar. Porque nestes casos talvez este tipo de fatores também possam influenciar e nesse caso podiam depois limpar. É claro. Não é Mas lembra-se de qual é o valor de tempo de reação de um e do outro? Cibele? Não. Bom, então sim, é verdade. Esse é um exemplo em que há uma lexicalização semântica de uma das formas e, portanto, talvez ela ajude a recuperar a forma não Z avaliativa, a forma em inho, de uma forma diferente daquilo que acontece nos outros casos de tema em E com 3 sílabas, não é? Ou com 4 ou com 5 em função do sufixo que é escolhido. Mas aqui, quando eu dei aquele exemplo, foi apenas para mostrar que a base podia primar a palavra como um todo, no caso dos Z avaliativos, não é? No caso da alfacezinha. É verdade que não é um bom exemplo. Mas os outros eram 6 palavras de tema em E,
os outros poderão facilmente resolver essa questão, penso eu. Mas é preciso fazer uma análise, este teste que foi feito, sobretudo, para ver se o site toolkit estava a funcionar bem, ainda não tem a análise item a item, e em função da resposta não foi ainda feita, porque como a Cidela, entretanto, está muito ocupada, nós não conseguimos ainda ter tempo para fazer essa outra análise. E aí, eventualmente, sim, temos de excluir esta palavra. Professora, a alfacina tem 1580 e a alfacina tem 1966. Então está a ver, mesmo assim, a alfacinha tem um tempo de reação mais alto. O que vai ao encontro daquela ideia de que quando lá tem um sufixo avaliativo, a base prima a palavra, não é? E, portanto, o tempo de reação é menor. Como eu tenho som, como eu estou com som, vou aproveitar para dizer que gostei imenso desta apresentação. Acho que tem coisas muito, muito interessantes. Eu, pessoalmente, olho logo para as coisas que me interessam mais, não é? Claro. E interessou-me muito o trabalho do Monteiro, que eu também já conhecia da tese, não é? E que aparentemente aponta para uma mudança em curso, porque as camadas mais novas têm uma resposta diferente das mais velhas e, portanto, se isso continuar assim, a expectativa é de que aumente a frequência e, portanto, teríamos uma mudança naquele português que ainda por cima ainda falta, tu não falaste, porque o Monteiro depois não fez isso, mas na tese o Monteiro mostra que se podem usar na mesma palavra o sufixo português e o prefixo angolano. Sim. Ao mesmo tempo. Sim, porque nós não chegámos a testar esses dados. Porque as condições da elaboração da tese do Monteiro foram muito difíceis, não é? Ele ficou cá durante um ano e depois voltou para Angola. Contrariamente ao que ele estava a pensar, ele pensava que poderia fazer a tese cá. Sim, cá. Já não sei há tantas onde é que estou, porque como estamos todos cada um está no seu cantinho, no seu quadradinho, já não sei onde é que estou. Mas pronto, é cá em Portugal. E não foi isso que aconteceu. Ele foi para Angola e foi trabalhar. E tinha muitas dificuldades materiais, de acesso à internet, de utilização de equipamento, etc. Tudo isso era muito complicado. Então nós tivemos que reduzir o âmbito da experiência e fazer só aqueles testes com inho, com zinho e depois com inho, com ão, com cá e com chi. E deixámos de parte os casos em que as palavras, por exemplo, eram qualquer coisa como cacazinha, não é? Portanto, com dois diminutivos. A intuição dele, eu não tenho nenhuma porque eu não sou falante do português angolano e, portanto, eu não sei como é que esses dados são percebidos pelos falantes. Mas a percepção dele é a de que os sufixos do português não dão grande contributo à semântica das palavras. O facto de lá estar um inho ou de lá estar um ão conta menos do que o facto de lá estar um cá ou de lá estar um chi. Os resultados que ele obteve não nos mostram exatamente isso, porque o yin e o yang são tão processados quanto o cá e o chi e provavelmente, se calhar até de uma forma muito equiparada. Portanto, eu não sei, não posso fazer extrapolações. Agora, quanto à mudança em curso, aquilo que eu acho que esta tese mostra bem, estes testes mostram bem, é que nós podemos tentar quantificar essa mudança desta forma, não é? E isso é muito interessante,
poder ter dados objetivos sobre um fenómeno que está a decorrer, testando várias... Mas aí é bom, a tese dele é interessante, eu acho, vale a pena ler, porque o estatuto do português falado em Angola está em grande mutação, não é? E se calhar aquilo que vai continuar a acontecer nas próximas renovações geracionais ainda vai mexer muito no estado da língua, porque muitos destes falantes que são falantes nativos de português aprenderam a falar português com falantes que não são falantes nativos do português. Portanto, talvez daqui a 2 ou 3 gerações nós possamos ter uma noção um pouquinho mais real daquilo que vai acontecer ao português ali. Há de ter que haver uma incorporação daquilo que são os contactos linguísticos ali existentes, menos influenciada pela escolaridade e pela norma europeia que eles acham que falam. E que está longe de ser a norma europeia, é a norma deles, mas não está descrita. O facto de haver uma incorporação destes prefixos do Ubuntu no português é por eles muito visto ainda como uma deturpação do português, não é? E portanto isso vai mudar, mais cedo ou mais tarde isso vai mudar, é só uma questão de gerações, não é? Nem sei se eles depois não deixam de perceber que aquilo não era do português europeu originalmente. Posso aproveitar só? Claro, Paula. Olá, queria dar-vos os Olá. parabéns. Foi muito interessante, muita informação, obviamente. Difícil de Pois, e se calhar eu falo depressa demais e muitas vezes falo e às vezes falo do que não conheço bem, não é? Porque eu estou aqui a dar a cara, mas as outras pessoas... Não. Eu acho que é sempre muita informação. Queria dar-vos os parabéns porque já tinha visitado o site e está lindíssimo. Muitos parabéns. Pronto, parece assim um bocado fútil, mas eu acho que isso também interessa, não é? As questões estéticas são muito interessantes. E queria dar-vos uma boa notícia, se calhar um bocadinho má para a Cidel, é que já temos créditos no Pavlovia. Chegaram não ontem. É nada má, pois não, Cidel, não é nada má. A Cidel investiu tanto. Não, mas eu acho que ela ficou um bocadinho traumatizada com o site Toolkit, portanto não é? Sim, é muito difícil programar, mas consegui. O que é que tu não consegues? Exatamente. O que é que ela não consegue? Que ela é um bocadinho obsessiva com estas coisas, portanto ela consegue. A Silvana está aqui, recebemos ontem essa boa notícia, eu preparei-vos um e-mail, mas entretanto tive aula, reunião da Escola do Zola e não consegui dizer-vos, mando-vos já de seguida e depois podemos falar um bocadinho, se quiserem trocar ideias sobre o que é que podemos fazer daqui para a frente com essa plataforma. Eu acho que desta pandemia talvez resultem algumas coisas boas para o futuro. E uma delas pode ser o facto de nós termos aprendido a trabalhar de outra maneira, não é? Eu continuo a achar que é problemático não ter nenhum controle sobre as condições de aplicação das experiências. Por exemplo, o som é um problema. Sim, para o som, mas não só, porque se as pessoas estiverem numa sala, mais facilmente estão concentradas naquilo que estão a fazer, não é? Enquanto que se estiver cada um na sua casa, cada um sei lá onde, nós já impedimos respostas em telemóveis e tablets para tentar fazer com que as pessoas estejam um bocadinho mais atentas ao que estão a fazer. Mas mesmo assim há muitos fatores de distração. Aquilo que nós achamos que era uma possível resposta a esses problemas é alargar a escala de respostas. E, portanto, ter, em vez de 20 ou 30 ou 40, ter 100 ou 200 ou 300. 100, portanto, muito mais pessoas a responder. Ora, isto leva-nos a um outro problema que nós conhecemos muito bem, que é a dificuldade de encontrar informantes, não é? Sim.
O Rafael está aqui, eu estou aqui mesmo em frente dele. O Brasil é para nós assim uma espécie de tábua de salvação, não é? Porque quando é preciso mais informantes, é muito mais fácil encontrar mais informantes no Brasil do que aqui. E nós temos boas perspectivas para fazer trabalho deste lá, e para isso precisamos absolutamente continuar a ter formas de recolha de dados à distância. Ou seja, nós não podemos ir... Neste momento nós temos como hipótese de recolha de dados São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre, Macau no Brasil, não é? Macau. E Salvador, não é? Não é provável que nós possamos estar presentes nestas localizações todas a fazer recolha de dados, não é? Infelizmente. Eu devo dizer-vos que a pandemia trouxe-me a impossibilidade de eu fazer aquilo que tinha previsto no segundo semestre, que era ir dar aulas para a Bahia. E portanto eu teria lá passado este semestre todo, não é? E dei aulas lá, sim, mas deste lugar, o que é um bocadinho frustrante. Portanto, eu gostaria muito, mas não estou a ver que seja possível andar de qual caixeiro viajante de computador às costas a fazer recolhas. Precisamos mesmo de apurar técnicas de recolha à distância, eu acho. A questão que está-se a pôr também para mesmo para o presencial, ou seja, o tamanho das amostras começa a ser um problema cada vez maior, não é? Porque cada vez se publicam mais estudos que levantam questões relativamente à validade ou à robustez da análise estatística com amostras pequenas, e depois vamos competir com trabalhos que são feitos na Alemanha em que têm 200 participantes, como se para nós 20 já é uma vitória, não é? Quer dizer, é claro. Mesmo online, porque nós já temos feito trabalhos online e 20... As pessoas recebem o e-mail e nós achamos que toda a gente vai responder, as pessoas veem o e-mail e lá fica, não é? Porque depois nós vamos falando com os alunos e é um problema. E portanto, de facto... A Chiharu, de quem eu falei há pouco, que está em Osaka e que trabalha connosco, ela é ainda uma aluna de licenciatura e, portanto, o objetivo dela é trabalhar no português como língua segunda, não é? Como língua estrangeira, nem segunda se calhar é. E ela dizia na apresentação de quarta-feira passada, com um ar muito triste, que tinha tido muito poucas respostas, que se calhar as pessoas não gostavam dela. E eu, não, olha que não é isso. As pessoas não gostam é de ter o trabalho de responder, pura e simplesmente. Portanto, é efetivamente um problema e nós estamos constantemente a ter como informantes as mesmas pessoas, com o mesmo perfil. Não pode ser. Não, nós não podemos continuar assim, temos de arranjar, temos de diversificar os nossos informantes. Agora, como presencialmente é muito difícil, pode ser que à distância nós consigamos alguma coisa mais. Sim, é a esperança que tenho, mas também acho que era, se calhar, já que estamos aqui em sede de CLUL, pensarmos também um bocadinho em termos estratégicos, enquanto unidade de investigação que cada vez mais faz trabalho experimental, em pensar em arranjar estratégias, como psicologia tem, para cativar os participantes estudando de alguma forma. E, portanto, se calhar tem de haver alguma articulação com formas com retribuição de créditos, com algo que seja institucionalizado e que tem de fazer sentido, não é? Porque nós estamos constantemente com o mesmo problema. Eu acho que sim, mas os créditos servem para os nossos alunos, não é? Se nós quisermos diversificar a amostra, tem que ser de outra forma. Da weird... Tem que ser de outra forma. Eu não sei se a Karina ainda está cá ou se entretanto já foi. Ela tem estado a mandar mensagens para o bate-papo. Estou aqui. Pronto. Nós com a Karina, por exemplo, chegámos a pensar em coisas como uma avaliação com crianças, por exemplo, não é? Poder dar em troca uma avaliação da linguagem. De linguagem, não é?
E chegámos a propor isso, eu acho que, já não sei a quem, se foi à reitoria, foi uma proposta qualquer que quiser tal, mas Foi quer na dizer, altura do meu doutoramento, eu propus isso aos agrupamentos, mas depois houve poucos pais que efetivamente cobraram isso. Portanto, era uma contrapartida deles participarem nas recolhas de dados, mas só tive 2 ou 3 que efetivamente disseram sim, sim, eu quero a avaliação, os outros participaram de livre vontade. O que não é mau, na verdade, isso é um bom resultado. é um bom resultado, mas portanto, as contrapartidas também não são fáceis, não é? Porque a menos que a gente consiga fazer um pagamento, e eu não estou a ver muito bem como, não é fácil encontrar contrapartidas que sejam estimulantes para as pessoas, acho eu. É assim, em termos de pagamento, se a psicologia pode fazer isso porque pode, é porque esse tipo de despesa será elegível. Eu Mas acho que ela é elegível quando está inscrita enquanto tal nos projetos. Não sei como é que é relativamente ao plurianual do CUL, se isso é possível, não tendo sido no projeto, não é, plurianual, de financiamento plurianual, pensado, não faço ideia, mas será uma questão que eventualmente não será incontornável, não sei. também acho. Em relação à questão dos créditos, eu acho que aí há um problema, não é? Que em psicologia faz sentido que para a conclusão da licenciatura em psicologia tenham de ter a experiência, não é? De participarem num número pré-definido de experiências. No caso das nossas licenciaturas, isso não é... é difícil de justificar, a menos que se trate, sei lá, dos alunos de Ciências da Linguagem ou daqueles que fazem um minor em Linguística Experimental, ou já nunca me lembro como é que se chama aquilo. Pronto, de resto acho um bocadinho difícil. Aquilo com que eu não concordo todo, e já houve no passado quem sugerisse isso, mas eu isso oponho mesmo, e é contra o meu interesse, porque eu também preciso de participantes muitas vezes, não é? Nomeadamente para os grupos de controle. Eu não concordo nada, é com, por exemplo, dentro de uma cadeira darmos mais um valor, ou seja, o que for, para esse tipo de participação. Isso é deturpar completamente o espírito da avaliação, não é? Portanto, aí temos de ter sempre temos de sempre justificar isto à luz daquilo que é o interesse dos alunos, e de facto nós aí não estamos no mesmo plano que a psicologia, que pode justificar isso muito facilmente, não é? Pronto. Acho que é uma discussão que precisa de ser feita. Sim, sim, sim. Eu acho que há muita coisa que é possível e há muita coisa que não deve ser. Portanto, é uma questão que precisa muito de ser discutida. Não sei, agora quando não há projetos financiados, como tem sido o nosso caso, por exemplo, é muito difícil poder encontrar fontes de financiamento para fazer pagamentos aos informantes, não é? Bom. Podes pôr aí à esperança ao clube geral essa questão. É. Sim, a experiência é de levar TPC. Era aproveitar um bocadinho isto, não é? Que estamos e que estamos a levantar estas E caímos todos em cima da esperança. É que ficou, é o problema, não é? Ela é infeliz, ficou aqui, pronto. E no por cima foi quem abriu o espaço à discussão em vez de apresentação de dados. Pronto. Então eu tomo nota. Pronto, dá uma boa nota. Não, olha, sobretudo pode ir buscar dinheiro. Se este ano sobrar dinheiro, já que a gente não conseguiu sair daqui. Por acaso, isso é verdade, é um argumento, não é? A questão é de saber se as elegível, são elegíveis, não é? Claro, Não sei. Podemos saber isso. Não sei. Não sabemos e já é tarde no ano para conseguir fazer essa realocação de verbas. Agora sim, mas não devemos conseguir. é uma coisa em que podemos pensar no futuro, porque Sim, vamos continuar a fazer Temos inquéritos. 6 meses de impossibilidade, não é? Então, e com esta nota positiva terminamos. Está na nossa hora. Sim. Dos parabéns. Muito obrigada. E se quiserem começar a assistir às nossas sessões à quarta-feira, temos muito gosto. Elas são muito informais, são muito espaço de discussão dos trabalhos que são muito desiguais também.
por isso mesmo, não é? Porque tanto temos trabalho de pessoas que estão ainda a fazer uma licenciatura, como pessoas que estão a acabar doutoramentos, como aqueles em que eu estou envolvida, em que já não estou a fazer nada dessas coisas. Portanto, são sempre bem-vindos, podem sempre aparecer. Muito obrigada. De nada.